último som do silêncio. Eu me lembro de quando as ruas eram barulhentas, cheias de risos, passos apressados e conversas que ecoavam por todo lado. Era uma confusão caótica que eu, na minha juventude, costumava odiar. Eu queria paz, um momento para mim mesmo, longe das responsabilidades e dos olhares exigentes. Mas o tempo tem uma forma cruel de conceder aquilo que pedimos. Hoje, as ruas são um reflexo perfeito da minha alma. Silenciosas, vazias, abandonadas. Meu nome é Ernesto e tenho 84 anos. Vivo sozinho desde que minha esposa, Marília, partiu há 15 anos. Desde então, parece que o mundo foi perdendo suas cores e o tempo começou a pesar em meus ombros de uma maneira que eu nunca imaginaria. No início, tentei preencher o vazio com tarefas simples. Levantava cedo, tomava meu café amargo, cuidava do pequeno jardim nos fundos e lia o jornal, na esperança de encontrar alguma novidade que me lembrasse que ainda fazia parte deste mundo. Mas a verdade é que, sem Marília, eu me sentia como uma árvore sem raízes. Com o passar dos anos, meus filhos, que um dia eram minha maior alegria, foram se afastando, ocupados com suas próprias famílias e problemas. No começo, as visitas eram frequentes. Eles traziam os netos e, por um curto período, a casa voltava a ter vida. As risadas das crianças, o barulho da panela no fogão, as conversas animadas ao redor da mesa. Mas tudo isso foi ficando cada vez mais raro. Primeiro, as visitas passaram de semanais para mensais. Depois, começaram a ocorrer apenas em datas especiais, até que um dia elas cessaram por completo. Eu não os culpo. O mundo continua girando lá fora, e eu sou apenas uma lembrança do passado, uma figura que, aos poucos, vai se apagando das memórias de todos. É o ciclo natural da vida. Só que a solidão tem uma maneira estranha de se infiltrar na nossa mente. No início, ela é apenas um incômodo, como um sussurro distante, mas com o tempo, ela vai crescendo, se tornando um peso insuportável. A casa grande, antes cheia de vida, agora parecia um mausoléu. O relógio na parede era o único som que quebrava o silêncio, e até esse som começou a me irritar. Como pode o tempo continuar passando tão devagar, quando já não há nada para esperar? Eu tinha 2 filhos, Mariana e Cláudio. Mariana morava no exterior. Após seu casamento com Roberto, um empresário de sucesso, ela foi viver na Espanha com promessas de voltar no Natal, mas os anos se passaram e os natais ficaram para trás. As mensagens, quando chegavam, vinham de vez em quando, com fotografias da nova casa, dos novos amigos e até do cachorro que ela havia adotado. Era estranho ver minha própria filha, que um dia foi tão próxima de mim, agora sendo uma estranha do outro lado do oceano. Cláudio, por sua vez, ficou mais próximo geograficamente, mas emocionalmente, era como se estivesse em outro planeta. Após a morte de Marília, Cláudio fez o que pôde para me ajudar. Ele era ocupado, sempre correndo entre uma reunião e outra, tentando construir sua carreira. Tentava ser presente quando podia, mas com o passar do tempo, os compromissos foram pesando. Ele se casou, teve filhos e a vida simplesmente seguiu seu curso. Cláudio dizia que eu deveria vender a casa grande e me mudar para um apartamento menor ou até para uma casa de repouso. Mas o pensamento de deixar a casa onde criei minha família era insuportável. Cada canto, cada parede guardava uma lembrança. E eu preferia conviver com essas memórias do que encarar a frieza de um lugar desconhecido. Mas as memórias também podem ser cruéis. Havia dias em que eu sentia a presença de Marília ao meu lado. Quando fechava os olhos, podia vê-la na cozinha, preparando o jantar. O cheiro de seu tempero ainda parecia estar impregnado nas paredes. Eu a ouvia rindo ao falar com as vizinhas, regando suas flores no jardim. Às vezes me pegava conversando com ela, contando as novidades, poucas, claro. Ela sempre foi minha companheira fiel, meu apoio inabalável.
Sem ela, eu era uma sombra do homem que um dia fui. Mas ela não respondia. O silêncio era a única coisa que restava. As poucas visitas que recebi ao longo dos anos eram dos vizinhos. Dona Carmen, a mulher que morava na casa ao lado, costumava trazer bolos e pães que ela mesma fazia. Ela também vivia sozinha, após a morte do marido, mas ao contrário de mim, parecia não se importar tanto com isso. Talvez ela fosse mais forte do que eu, ou talvez já tivesse aceitado sua situação de uma forma que eu ainda não conseguira. No entanto, mesmo suas visitas começaram a diminuir. Um dia, ela foi morar com sua filha em outra cidade, e eu perdi mais uma companhia. E assim, o silêncio voltou a ser meu único amigo. Certo dia, enquanto olhava para as fotos empoeiradas da estante, me deparei com uma fotografia antiga de Marília e eu, tirada no dia em que nos casamos. A imagem estava um pouco desbotada, mas ainda podia ver o brilho nos olhos dela, a alegria estampada em seu rosto. Eu, por outro lado, parecia mais jovem, cheio de vida e esperanças. Naquele momento, me perguntei como cheguei até aqui. Onde foi que me perdi? Quando foi que a vida se tornou apenas uma espera pelo fim? A solidão tem uma forma de corroer a alma. Ela te faz questionar tudo. Te faz duvidar até das escolhas que um dia pareciam certas. O que eu fiz de errado? Por que estou aqui sozinho, sem ninguém? Será que meus filhos me esqueceram completamente? Será que, em algum lugar, alguém ainda pensa em mim? Essas perguntas me atormentavam, mas a resposta nunca vinha. Só o som do vento que batia nas janelas assobiando como se zombasse de minha condição. O tempo passou e os dias começaram a se misturar. Não sabia mais se era segunda ou sexta. Todos os dias pareciam iguais, uma sequência interminável de silêncios e lembranças. Às vezes saía para caminhar, mas até isso foi ficando difícil. Minhas pernas já não tinham a força de antes e o cansaço tomava conta de mim rapidamente. A cidade parecia ter mudado tanto. As ruas estavam diferentes, as pessoas apressadas, sempre com seus celulares, ignorando o mundo ao redor. Eu era apenas uma sombra que passava despercebida por todos. Um dia, ao caminhar pelo parque, encontrei um banco vazio e me sentei. Observei as crianças correndo, os casais passeando de mãos dadas e os jovens fazendo exercícios. Me senti deslocado naquele cenário, como se não pertencesse mais àquele mundo. Foi quando percebi que a solidão não era apenas a falta de companhia, mas a sensação de que o mundo seguiu em frente, enquanto eu fiquei para trás. Eu era uma lembrança do passado, e o passado não interessa a ninguém. E foi ali, naquele banco cercado por estranhos, que entendi algo doloroso. A solidão não é o silêncio ao redor, mas o vazio que cresce dentro de nós. A escuridão em minha vida era densa demais. A tristeza que assolava dentro do meu peito me consumia, e eu não tinha mais motivo para viver. Como de costume, peguei minha xícara de café e fui até a janela. De repente, uma pomba branca, como se fosse o Espírito Santo, se aproximou, e ao olhar para o céu claro, uma enorme vontade de viver preencheu meu coração. Entendi que o mundo que Deus criou é maravilhoso, e a escuridão em que eu vivia era algo a que eu mesmo havia me entregado. Hoje, contemplo a vida colorida, o mundo claro e acolhedor, e a alegria dentro do meu peito retornou. Agora vejo as flores, as borboletas, o céu e o sol, e agradeço a Deus por ter despertado daquele pesadelo em que me encontrava. Gratidão,